Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal e eu tô de cobertor de manga porque estamos no final de outubro e tá fazendo frio. E eu estou gravando este vídeo antes de outubro efetivamente terminar, porque eu acredito que não vão ser em 3 dias que vão chegar mais livros aqui em casa. Então, eu resolvi gravar agora e trazer pra vocês qual foi o book haul do mês de outubro, certo? Todos os livros e mangás que entraram aqui para minha coleção agora durante esse último mês. E fico muito feliz em dizer que foram bem menos do que eu imaginava que iria acontecer. Fiz um vídeo falando sobre isso, sobre compra compulsiva de livros. Caso você não tenha visto esse vídeo, vou deixar aqui nos cards para você dar uma olhada. E lá eu coloquei que eu estava ativamente tentando parar de comprar livros. E eu fiquei muito feliz que esse mês eu consegui me frear, mas, claro, poderia ter tido menos? Sim, mas eu tava olhando a minha lista de livros e percebi que grande parte do que está aqui, na verdade, foram livros de presente. Então, mês de outubro não é meu mês de aniversário, é novembro, mas eu vou explicar certinho quando chegar na hora. Mas eu tive muitos livros que eu ganhei de presente, então eu tô muito feliz com isso. E eu já quero começar dizendo assim: não teve livro da Amazon esse mês, então mais um mês aí que nós conseguimos ficar sem comprar na Amazon. Eu só comprei 3 livros numa livraria, que foram os livros que apareceram minha TBR do mês do Halloween. Então eu comprei o Com Amor Fred, que eu vou ler agora em novembro, o Invocação da Bruxa e a Bíblia Clássica do Tarô. Então esses 3 foram os únicos que eu comprei em livraria física. E, obviamente, o Bíblia do Tarô tava com um descontinho, acho que tava com 10, 15% de desconto, então ok. E os outros foi preço cheio, mas eram livros que eu tava realmente muito interessada e eu tô muito hypada, principalmente com esse do Fred, porque eu tô bem curiosa com essa biografia, autobiografia, que são os diários dele. Tivemos também evento de anime aqui no meu estado. Eu não fui no evento, ainda bem, porque se eu tivesse ido, com certeza o estrago teria sido maior, mas é aquilo, eu não vou, mas eu aproveito quem vai. Então, meu irmão foi. Eu mandei para ele uma listinha de mangás que eu tava procurando, mangás para ele ficar de olho se estivessem com bom preço. E nisso ele conseguiu 5 mangás para mim, entre eles o Tokyo Babylon volume 1 e 2, que é da Clamp. Eu sou uma pessoa que gosta muito da arte da Clamp. Geralmente eu gosto das histórias, apesar de que eu também veio o X, ou 1999, volume 2. E esse, gente, eu espero que melhore, porque o primeiro volume. Bagulho chato. Mas vamos lá. Peguei também O Verão em que Hikaru Morreu, volume 6. Tô aí, pelo que eu tô fazendo pelos meus cálculos, estou atualizada com os volumes de Hikaru que foram lançados no Brasil até o momento. E comprei também o Oshinoko, volume 6, que é a minha estrela preferida, que eu tô bem atrasada com esse mangá, mas eu quero, assim, muito conseguir ele, no máximo, assim, em 2026, porque agora eu descobri que tá encerrando os volumes com volume 18, 19, vai encerrar a coleção. Então, tá aí pra eu me sentir mais motivada ainda pra adquirir os que estão faltando pra terminar, porque eu tô realmente bem interessada nessa história. E aí, claro, gente, sebo. Nossa, Kimi, tu não consegue ficar longe do sebo? Não, porque eu fico assistindo os stories. E, gente, juro, algumas coisas acontecem. Ou então, o que acontece também? O meu marido tá fazendo um curso de gastronomia na mesma cidade onde fica esse sebo. Então a gente se encontra, porque o sebo é bem pertinho da escola de gastronomia. Então eu vou pro sebo, geralmente pegar alguma encomenda minha, e depois ele me encontra lá e a gente vai juntos pra escola. Só que assim, gente, no momento em que eu fico sozinha, não dá muito certo, porque aí eu começo a olhar outros livros. E aí a vontade de comprar fica grande, porque realmente não dá pra perder a chance. Nessa ida do sebo, eu consegui 2 mangás, que são os volumes 1 e 2 de Shinshoku Kiss. E, gente, juro que falar pra vocês o nome de mangá é sempre complicado. Mas vamos lá. Peguei também O Útero é o Tamanho de um Punho, porque eu jurava que era uma ficção e não é um livro de poesia. Então, assim, mais uma que eu entrei nessa. E, gente, eu lembro que o pessoal já elogiou esse livro muito. Então, assim, quem sabe tá aí um livro de poesia que eu vou gostar. Eu comprei também o Rainhas de Fenburn, que é o volume 0.5 de Três Coroas Negras,
Então, acredito que agora a minha coleção de Coroas Negras está concluído. Peguei também o Tempestade de Guerra, que é o volume 4 de Rainha Vermelha. Gente Ansiosa, consegui, gente ansiosa, muito feliz. Consegui também A Favela Venceu, Escravidão, volume 1, que é aquela nova trilogia, que não é tão nova assim, porque já faz um tempo que o Laurentino Gomes publicou, mas agora eu tenho já então o volume 1 da segunda trilogia que ele fez, e falta o volume 3 da primeira trilogia, que foi com 1808. E aí eu tenho 1822 e tem mais um outro que acho que é 1883 ou 82. Alguma coisa assim, tá? Falta esse terceiro pra mim. Peguei também, gente, esse eu fiquei muito feliz. O História da Bruxaria. Eu consegui esse livro e, inclusive, foi muito engraçado porque meu marido ficou meio assim, porque o preço dele tava um pouco mais salgado, porque ele é considerado um livro um pouquinho mais rarinho de se conseguir. E a moça da loja confirmou pra ele que realmente é um livro difícil de conseguir. Quando a gente consegue, ele sai rápido. Então, por conta disso, o preço dele é um pouquinho mais alto. Também peguei o Meu Romeu Sombrio e Meu Desejo Sombrio, que são duas releituras de Dark Romance, dos clássicos de contos de fadas. Então, a gente tem o Romeu e Julieta e o Meu Desejo Sombrio, se eu não me engano, é da Cinderela. Consegui Guild, que agora eu sei que eu vou ter que entrar em mais um esquema de pirâmide, porque tem vários outros volumes publicados. Assassino em Mim é um livro, se eu não me engano, de ficção, sob a ótica de um assassino. É da Darkside. Tava por um preço muito bom e eu fui lá e aproveitei. E aí, gente, eu fiquei tão feliz. Eu consegui a coleção completa, que foi um lançamento que a editora Bloom tá fazendo esse ano. E sabe quando tu baba por uma coleção e eu ficava, não, porque um dia eu vou ter essa coleção e pena que eu não vou ter com os posters. Veio com os posters! Que felicidade! Então eu consegui o Meio Sangue, Puros, Divindade, Apollyon e Sentinela. Então, tá aí a coleçãozinha completinha. E, gente, é muito bonito, tá? O detalhe que foi feito. Tipo assim, quando você coloca um livro do lado do outro, além de ter a numeração em cima, que coloca, né? 1, 2, 3, 4, 5, você vai acompanhando e tem as fases da lua na lombada. Ficou muito legal. Peguei também o lado da Senhorita Peregrine para Crianças Peculiares. Mas, Kimi, tu não tem esse livro já? Porque o que eu lembro, tu comentou alguma coisa desse aspecto. Sim, eu tinha, só que, gente, eu tenho alguns poucos tiques nervosos com questão de livro. Uma delas é quando eu começo uma coleção num estilo de capa, eu tento manter aquele estilo até o final. Então, por exemplo, o que sempre me incomodou do lado da Senhorita Peregrine é que o primeiro foi lançado pela Leia em capa mole, capa brochura. E os outros dois, daí foi pela Suma, se eu não me engano, já em capa dura. E eu não tinha o primeiro em capa dura. Então ficava muito feio pra mim, na concepção. Eu sei, é muito white people problem, né? Drama queen, pelo amor de Deus. Eu sei. Mas me incomodava ver um volume brochura e o resto tudo volume capa dura, bonitinho. Então, eu fiquei feliz que eu consegui por um preço muito bom. Peguei um livro que me chamou a atenção, que é a Trilogia Suja de Havana. Eu tô tentando pegar mais literatura latino-americana. E esse livro, o engraçado é que o nome é Trilogia Suja e ele realmente faz parte de uma trilogia. Só que os outros dois livros, pelo que eu vi, são bem difíceis de conseguir. Então, não sei o que eu vou fazer. Não sei mesmo. Fiquei um pouco desmotivada, vou confessar. Fiquei um pouco desmotivada, sim. Peguei a Magia da Raposa, que é o Craft Fox. É uma coleção nova que tá vindo aí, que o pessoal elogiou. E claro, gente, ele é mais infanto-juvenil, mas eu amo raposas. E eu fiquei tipo, eu tenho uma coleção que eu tô já há um tempo tentando terminar de completar, que é dos gatos guerreiros. Aí eu fiquei, gente, pra mim, gatos e raposas são maravilhosos. Então, assim, eu já tenho de gato. Bem que eu podia ter uma coleção de livros que tem envolvendo raposas. Então, tá aí, certo? Peguei também, gente do céu, que felicidade, o Wall of Thieves, que é o segundo volume da duologia da mesma escritora de The Kiss of Deception, que foi uma das minhas fantasias preferidas do ano passado, que foi assim uma loucura a leitura dessa trilogia. Peguei também o Columbine, pesado, quero ver quando que eu vou ter estômago para ler esse livro. Peguei também o Como Se Fôssemos Vilões, e foi muito engraçado, porque eu tava no sebo, já tava saindo,
E aí eu tinha visto esse livro nos stories. Só que já tinha passado umas 2, 3 horas. Daí eu pensei, ih, não vou nem mandar mensagem que com certeza já levaram esse livro, porque o preço tá muito bom. Aí eu bati o olho na estante, atrás do caixa, tava no livro. Eu assim, ninguém quis levar aquele livro. Daí a moça, pois é, tu acredita que ninguém quis levar esse livro ainda? Deu, mas pode passar pra cá. Porque eu tenho muita curiosidade em ler esse livro e ele tem, se eu não me engano, alguma coisa a ver com William Shakespeare. Então, quero só ver. Peguei também o Morte da Verdade, Mentiras na Era Trump. Quero ver, ele é bem pequenininho e parece ser uma leitura de não ficção bem rapidinha e que fala justamente sobre uma situação que nós estamos passando, não apenas nos Estados Unidos, no Brasil, mas a nível mundial, que é a questão das fake news, das mentiras, manipulação de informação e tudo mais. A Fabulosa História do Hospital. Gente, eu sou apaixonada por livros que falam sobre hospital, sobre medicina, sobre medicina forense. Então, assim, eu devo ter sido médico na vida passada. Devo ter sido. Porque eu já li todos os Medicina Macabra, eu já li o Medicina dos Horrores, eu já li o Segredo dos Corpos. Então, assim, tem muito livro que eu já li nessa leva de situação de medicina. Então, eu queria muito esse livro também, porque eu acho que vai ser interessante essa curiosidade, porque ele pega desde a Idade Média até os tempos modernos. Peguei também o 1789, o Romance da Revolução Francesa, da Alison Pataki e do Owen Pataki, que eu também já li outros 2 livros. A Alison Pataki já escreveu Narcisse, a Imperatriz Solitária, que para quem estuda ou já estudou alemão, provavelmente já ouviu falar dessa história, né, da Princesa Sissi e tudo mais, porque tem os filmes. E, gente, para mim foi emblemático assistir esses filmes em alemão, sério. Foi bem legal. E eles também publicaram, deixa eu ver, Como a Luz Cai, Onde a Luz Cai, acho que é Onde a Luz Cai, uma coisa assim, que daí os dois escreveram também sob a ótica da Revolução Francesa, com personagens que estavam envolvidos na política e que não eram também da política. Aí tem nobres, tem plebeus, tem burgueses e assim por diante. Peguei A Natureza da Mordida. Agora, então, minha trilogia da autora está completa. Falta ler ele. Vamos ver o que eu vou achar. Peguei também o Terra do Gelo, terceiro volume da saga Rangers. Ordem dos Arqueiros. Estou aos poucos. Tinha lá os outros volumes, mas eu estou aos poucos pegando essa série de livros. Acho que, se eu não me engano, são 6 ou 7 livros. Então, tô indo aos pouquinhos. Vamos ver como é que vai ir, gente. Vamos ver como é que vai ir. E aí, talvez, aquele momento que eu vou falar este livro, e vai ter gente que vai dropar do vídeo. Mas pare antes de qualquer preconceito. Espera um pouquinho, que eu vou explicar por que eu peguei esse livro, ok? Se chama Nova Era e a Revolução Cultural. Aqui, me. É que o título, o que tem? O autor. Gente, eu lembro quando o Olavo de Carvalho começou a bombar. Eu lembro de matérias que escreveram sobre ele. Eu lembro dos que falavam dos cursos que ele ministrou. Eu lembro de um monte de coisa nesse aspecto. Então, eu resolvi comprar um livro dele que estava bem baratinho, porque eu quero entender como é que é a filosofia desse cara. Porque eu sou aquele tipo de pessoa que acredita que, para poder reclamar com propriedade, você tem que ler aquilo que você quer reclamar. Então, se eu não vou concordar com um viés de uma pessoa, eu vou tentar ao máximo possível entender o que essa pessoa consome, ou no caso desse filósofo, vou pegar o que ele escreveu para ver como é que funciona a cabeça de um ser humano assim. Então, por isso que tá aí esse livro. E aí, os meus presentes. O que aconteceu? Eita, até a cadeira se assustou depois dessa. O meu irmão tem muitos livros que já estavam há uns anos parados na estante dele. E eu também, há uns anos já, fico aloprando ele, como a gente fala aqui no Sul, pedindo para ele me dar os livros, porque muitos, assim, são interessantes, ou então eu não tenho, sabe? Tipo, enfim, eu queria os livros. Basicamente isso. E aí, dessa vez, ele concordou. Concordou, ele, tá, beleza. Não, pode pegar os que tu quer. Então, nisso, eu peguei alguns quadrinhos, entre eles o Comic Star Wars volume 6, que é o subtítulo Clássicos 6, e o volume 26, que é o Guerras Clônicas 7, o Star Wars Episódio 3, A Vingança dos Sith, e também o Sandman Teatro do Mistério. Tirando Sandman, Kimi, tu gosta de Star Wars? Não é a minha saga de filmes preferida, mas
O pessoal elogia muito, tem um fandom grande de literatura de Star Wars. E o pessoal coloca que se você não gosta dos filmes, você vai gostar dos livros. Porque é muito mais detalhado, tem toda uma mitologia por trás, tem uma construção de mundos interessantes e tudo mais. Então, beleza, peguei esses quadrinhos. E peguei também um que eu já li, que eu acho muito fofinho, que é o Star Wars Academia Jedi Volume 1. E peguei também outros 2 livros de Star Wars. Esses daí, livros, não são quadrinhos, nem nada do tipo, que é o Star Wars, o Kenobi, e o Star Wars Herdeiro do Império, que é o volume 1 de uma trilogia. Então, assim, se eu começar a ler Star Wars, eu vou pegar pelo Kenobi. Porque é um personagem que eu acho, assim, complexo o suficiente pra chamar minha atenção pra ler alguma coisa sobre ele, provavelmente. Não sei. Provavelmente vai falar sobre a infância dele, adolescência, vida adulta, antes de se tornar um dos mentores do Anakin. Assim espero. Ou então vai se passar depois de tudo isso, porque também é uma coisa que fica, né? Como é que ficou a situação toda depois que, né, acontece tudo aquilo com o Anakin? Que eu não vou dizer o que que é, porque caso você não tenha assistido ainda Star Wars, não vou te dar esse spoiler. Peguei também o Vilarejo do Rafael Montes, que eu já li. Peguei Amaldiçoado, na capa antiga do livro, que é a capa do filme, que assim, gente, é uma capa horrorosa. Horrorosa. Olha, chega a doer ver o Daniel Radcliffe desse jeito. Mas tudo bem, a gente fecha o olho. Os dois for necessário, o que importa é o conteúdo do que tá dentro da capa. Aí, meu irmão tinha muitos livros de mitologia que eu gosto, né? Eu acho que essa série não é bem uma série de livros porque você pode pegar pela ordem que você quiser, mas se você é uma pessoa que gosta bastante de mitologia, você com certeza vai gostar da Carmen Ciganfredo e do A.S. Franchini, que eles escrevem bastante histórias mitológicas. Então, eu tenho agora o Mitologia Celta, Mitologia Galesa, as melhores lendas japonesas. E aí, deixa eu ver qual é o outro. Tem mais um, se eu não me engano. Deixa eu ver. 3 dias depois. E as melhores lendas chinesas. Então, agora tenho aí junto, eu já tenho a mitologia nórdica, grega, africana e hindu. Então, estou aumentando aí meu leque de mitologias ao redor do mundo. Estou feliz com isso. Peguei também Breve História do Mundo, o livro da política, Medo, Histórias de Terror, que eu quase coloquei na minha TBR de outubro, e eu vou fazer um outro vídeo depois falando da minha TBR e como é que foi meu mês de outubro em questão de leituras. Então, vamos lá. Peguei também Filho do Açougueiro e Outros Contos de Terror, que este eu já li. Então, eu gostei. São os contos brasileiros bem gostosinhos, assim, tipo, para um adolescente, jovem adulto, ler. O Vale dos Mortos, que pelo que eu entendi é um livro com zumbis. E eu não sou a maior fã de zumbis, nem de, por exemplo, The Walking Dead, mas é aquilo. Peguei para fazer um teste para ver o que, que eu vou achar. E aí talvez uma das coleçõezinhas que mais assim, talvez não marcou tanto a minha infância, mas marcou muito a infância do meu irmão, que são os livrinhos da Judy Moody, a sua primeira versão. Então tem o Judy Moody volume 1, o Judy Moody Adivinha o Futuro, que se eu não me engano é o volume 2, e o Judy Moody Que Era Fama, volume 5. Faltam os outros que eu quero tentar conseguir nas capas antigas também, que assim, as capas não mudaram em si, de uma versão para outra, só que a do meu irmão, que agora são minhas, elas são num tom que imita papel craft, né? E hoje as edições que existem, elas são edições coloridas em tom pastel. Bem bonitos, inclusive. Mas não é as que eu quero. Aí, eu acho que eu ainda vou tentar ler esse livro, se não agora, final de 2025, porque eu já tenho uma lista grande. Eu quero tentar ler em 2026. Talvez fique como não ficção para 2026. Que é A Sutil Arte de Ligar o Foda-se e O Fudeu Geral. A gente, esses títulos são maravilhosos. A Filosofia de Tyrion Lannister. Sim, eu tenho agora este livro e, pelo que eu saiba, ele é mais baseado no Tyrion da série e não tanto o dos livros. Porque, querendo ou não, gente, a série fez muito sucesso. Então, foi naquela leva de livros que teve com temática de Game of Thrones e tudo mais. Aí agora eu tenho também o IoT, Como Usar a Internet das Coisas. E por fim, não menos importante, agora eu tenho também a versão atualizada de Holocausto Brasileiro. Que eu tinha a versão antiga e agora eu tenho a última versão lançada. Então, com isso, gente, encerrou o haul. Olha, bem
curtinho, bem, né, ágil para vocês. Caso você quisesse mais livros, eu só posso dizer sinto muito, não vai rolar, né? A não ser que você me ajude a fazer o canal crescer, eu bata as métricas e consiga angariar dinheiro com o YouTube para poder comprar livros. Só assim agora, gente. Ou, claro, não vou ser hipócrita e dizer que nunca mais vou comprar livros, porque isso não existe, né? Mas a ideia é realmente fazer uma compra mais saudável. Só que eu não sei como é que vai ser agora novembro, porque novembro é meu aniversário. E tem 2 eventos muito importantes em novembro acontecendo agora. Que é a Feira do Livro, Porto Alegre, que é a maior feira a céu aberto da América Latina. E tem também um evento de anime que este eu vou com um grupo de amigos, incluindo meu irmão e meu marido. Então, não sei como é que vão ficar as coisas, né? Porque é meio difícil eu ir para estes eventos e não comprar alguma coisa. Quero ver como é que vai ser. Mas isto fica para o Book Haul de novembro ou não. Quem sabe eu não comprei nada e tá tudo bem também. Certo, gente? Então eu vou ficar por aqui. Beijo e até mais.